Vou dar um exemplo de como temos honrado a Deus, a casa de Deus e as coisas de Deus. Se lembrem os irmãos de que um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. Os irmãos conhecem algum pastor que estava fazendo visita e 5 horas da tarde ele olhou no relógio e disse para a visita: irmão, me permita por favor me retirar, porque eu tenho um casamento para ir. E eu tenho que celebrar esse casamento. E esse pastor foi para sua casa, tomou um banho, trocou de roupa, colocou uma calça jeans, um tênis, uma camiseta por fora e foi celebrar esse casamento. Porventura os irmãos já viram algum pastor fazer isso? O irmão está na sorveteria com a sua família e ele disse para sua esposa: meu bem, nós temos que ir, porque temos um casamento agora às 7 horas e somos padrinhos, você esqueceu? E na sua casa, sua esposa, seus filhos tomam banho, se aprontam, ele toma banho, veste uma calça jeans, uma camisa por fora, um tênis ou um sapato, e vai para o casamento, para ser padrinho de um casamento. Os irmãos têm costume de ver isso acontecer? O jovem está na casa do amigo, na calçada, tomando o seu tereré, e de repente ele se lembra: opa, João, eu preciso ir, já é 6 horas, e eu tenho um casamento, eu sou padrinho. E ele corre para sua casa, toma banho e faz da mesma forma. Os irmãos costumam ver isso? Mas nós estamos nos acostumando a vermos pastores consagrados, irmãos, irem para casa, tomarem banho, colocarem a roupa que vem pela frente, a roupa do dia a dia, e virem para a casa de Deus para pregar a palavra de Deus. Sei perfeitamente que estou falando a pastores, a presbíteros, a consagrados, a irmãos, a todos. Essa palavra que está em cima desse púlpito, ela chegou em nossas mãos através de muito sofrimento, de sangue derramado por muitos servos e filhos de Deus, por todo tipo de extrema perseguição que os irmãos podem imaginar. E não foi por 100 anos, não foi por 200 anos, foi por milhares de anos. Todos vocês que estão aqui, todos aqueles que adentram aquela porta, não entraram porque algum pastor pronunciou palavras bonitas, um sermão eloquente, estudado há 30 horas. Ninguém entrou na casa de Deus por causa disso. Entramos por causa de um trabalhar especial e precioso do Espírito Santo em nosso coração. Uma alma não tem preço. Eu estou aqui hoje me dirigindo a pessoas que o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue e que o Espírito Santo trouxe aqui. Será que isso não é solene? Será que isso não é especial? Será que isso não tem intervenção pessoal dos céus, de Deus? Mas alguém então poderá me repreender e dizer assim: irmão, eu vou amenizar para você, porque todos nós tropeçamos e às vezes somos infelizes em nossas palavras, e hoje foi o seu momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Alguém poderá dizer assim: olha, Deus sabe que eu amo Ele, Deus sabe que eu dou minha vida por Ele, eu não preciso demonstrar para Deus que eu amo e que eu dou minha vida por Ele, pondo um terno para pregar,
pondo uma roupa social para pregar, pondo a melhor roupa que eu tenho para vir à igreja. Não haverá discussão acerca disso. Mas quando você, pastor, quando você, presbítero, for convidado para fazer um casamento, saiba que a pessoa que lhe convidou, o convidou porque estima muito você, porque ama muito você. E você também não precisa demonstrar para ela que você estima ela e nem honrar o casamento dela colocando um terno ou uma roupa, a melhor roupa que você tem. Não precisa. Pode fazer da mesma forma que você tem feito com as coisas de Deus. Pelo menos, daqui a pouco nós podemos orar ao Senhor dizendo assim: Senhor, eu não honrei os homens mais do que o Senhor, mas eu também não honrei o Senhor mais do que os homens. Eu vim para a casa do Senhor de qualquer jeito, mas eu também fui fazer casamentos de qualquer jeito. Eu dediquei 1 hora para fazer o sermão, mas eu também dediquei 1 hora para fazer o sermão de casamento. Pelo menos poderemos dizer isso para o Senhor. Triste seria para irmos lá fora, para honrarmos cerimônias de homens, para honrarmos homens, para demonstrar aos homens que nós o honramos e que nós o consideramos, nós pomos o nosso melhor. Mas para as coisas de Deus, o que tem pela frente nos serve. Parece uma coisa simples, mas se nós não honramos a Deus nas coisas mínimas, em que mais nós estamos honrando? Se o que eu tenho na minha frente, eu tenho uma coisa mediana, e eu tenho uma coisa excelente, e eu estou indo trabalhar nas coisas de Deus, por que eu não pego as coisas excelentes que eu tenho? Eu não estou dizendo que todo irmão que vir pregar a palavra de Deus precisa colocar terno. E eu não estou falando propriamente só de vestes. Eu estou falando de honrar a Deus com o melhor que nós temos. E isso não está canalizado só nas vestes, está em todas as coisas. Um outro exemplo, o dízimo. Dízimo é mandamento, é uma obrigação. Aonde nós honramos a Deus fazendo a nossa obrigação? Com as primícias. Quando recebemos o nosso salário, o dízimo não é para ser devolvido no meio das contas e nem depois de pagarmos todas as contas, mas deve ser a primícia. Recebeu o teu salário, procure um lugar. Talvez no banco não vai dar para fazer isso. Saindo do banco, procure um lugar. Vá para dentro do carro, vá a um comércio de algum amigo, vá para a sua casa, separe primeiro o dízimo, devolva ao Senhor, depois com o restante que o Senhor há de abençoar, vá pagar as suas contas. Deus é honrado com as primícias e o que nós temos de melhor para oferecermos. O que nós cantamos, Cristo e Deus não nos ofereceu qualquer coisa. Deus não ofereceu sacrifício de bodes, de carneiros, de touros para nos salvar, mas nos ofereceu o seu Filho. Ofereceu o mais precioso que Ele tinha. E nós estamos chegando num ponto que nem sequer a melhor roupa que temos somos capazes de vestirmos para vir na casa de Deus, para abrirmos as Escrituras e para ministrarmos aqueles que Deus comprou com o seu próprio sangue. Se esse culto não é uma reunião solene, o casamento é. Versículo 14.